a minha mensagem de hoje é a parábola do filho pródigo e a nossa vida com Deus. Nós sabemos que a Bíblia, né, como eu mencionei aqui no começo, ela tem várias vertentes, várias maneiras, né, várias formas de ser entendida e de ser interpretada. Muitas vezes, e eu não estou falando isso para vocês de uma maneira herética, né? Não estou falando para vocês que cada um tem a sua interpretação bíblica, que cada um interpreta a Bíblia da forma que quer, porque na realidade não é assim. Mas em uma palavra de Jesus, Jesus consegue falar muita coisa. Às vezes a gente lê a palavra de Deus, a gente lê a Bíblia, uma parábola, um testemunho ali daqueles heróis da fé que nós conhecemos nas Escrituras, e nós pegamos um pouco só por alto aquilo que está transmitido ali, né? Quando nós falamos da parábola do filho pródigo, nós já lembramos primeiramente do filho pródigo, né? Você já vem um resumo aí na sua mente de um jovem que saiu de casa, pediu a herança e foi embora, e ele sofreu e depois voltou arrependido para a casa do pai. Mas a grande realidade é que existem muitos contextos ali, existem muitas coisas dentro dessa parábola, existem muitos acontecimentos, existem muitos personagens ali. Embora os personagens de destaque nessa parábola sejam o pai, o filho ali pródigo e o irmão, mas nós temos ali também aquele povo que vivia naquela cidade para onde aquele filho foi. Nós temos também aqueles serviçais ali que fermentaram o coração dele, avisando que, talvez com uma má intenção, que o pai tinha matado o novilho cevado ali, né, para o irmão. Nós temos também todo um contexto que está acontecendo, de acontecimentos ali na vida do filho pródigo, e tudo isso é muito interessante para nós analisarmos. Essa semana eu estava orando a Deus e buscando uma resposta sobre algumas coisas, e eu me deparei com essa parábola, e Deus falou muito fortemente ao meu coração, e eu vou tentar compartilhar da mesma maneira que eu recebi de Deus aqui, tá? Então nós vamos ler em Lucas, capítulo 15, o versículo 11 e 32, que nos diz assim: Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão como fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse-lhe aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer
para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então lhes respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e sobreviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Louvado seja Deus. Então, nós já conhecemos bem, né, essa passagem, né? Nós já conhecemos bem essa história, é uma história bonita, é uma história que tipifica o amor ali, a misericórdia de Deus, né? O poder transformador de Deus, que nos mostra como é difícil estarmos distantes de Deus, né? E tudo aquilo que nós enfrentamos quando nós nos afastamos de Deus. Essa palavra aqui, ela já foi usada muitas vezes para cultos voltados para pessoas afastadas, né, da igreja, pessoas que se desviaram dos caminhos do Senhor. Mas a grande realidade é que ela não nos fala só isso. Ela fala sobre muitas coisas, em muitos aspectos, do caráter de Deus, do amor de Deus, do caráter do homem, das deformidades do caráter do homem, do mundo em redor onde o homem está inserido, dos problemas, das dificuldades do dia a dia, dos sentimentos como a inveja, não é? Como aquela necessidade de merecimento que todo ser humano tem, de realização. Enfim, se a gente pegasse os textos, principalmente os de Jesus, e fosse tentar analisar de uma maneira expositiva, como eu falei, nós vamos encontrar um encaixe assim para muitas coisas no mundo em que nós vivemos, na nossa vida, no nosso coração, nas situações que nós passamos no nosso dia a dia. Isso porque a Bíblia, ela é uma palavra realmente incrível, né? Ela é um livro completamente incrível. Já faz mais ou menos uns 3 anos que eu estou estudando vários conteúdos bíblicos assim, extremamente complexos, e eu ainda estou lá atrás nos meus estudos. E a Bíblia, ela consegue ter material complexo que nós podemos nos debruçar durante anos e anos e nós não vamos ainda chegar ao final. Mas, no entanto, ela é uma palavra simples, eficaz, é uma comunicação de Deus assim, que qualquer pessoa consegue entender. Qualquer pessoa, não importa a profundidade teológica que tenha, vai conseguir entender a palavra de Deus. Deus consegue se comunicar através da sua palavra de uma maneira fantástica, de uma maneira incrível. Aquela mesma palavra que eu enxergo de uma maneira complexa, outro vai enxergar de uma maneira bem simples e bem fácil. Às vezes, em uma palavra como essa, como a do filho pródigo, como eu mencionei, Deus fala para você, ao seu coração, sobre o amor do Pai. E ao meu coração, Ele fala sobre o meu lugar na casa, não é? Deus vai falar para você sobre a necessidade de você voltar aos pés do Senhor. E Deus vai falar para mim que eu tenho que saber aproveitar aquilo que o Pai me oferece. Então são vários aspectos, vários caminhos que nós podemos seguir, várias interpretações. Isso é tão maravilhoso, a maneira como Deus faz isso através da sua palavra é realmente incrível. É aquela frase antiga que os irmãos falavam na igreja, né? Que a Bíblia, ela é fechada, ela é só um livro, e aberta, ela é a boca de Deus falando com você. Em muitos momentos da minha vida, eu achei essa frase um pouco ignorante, sabe? Eu achei essa frase um pouco ignorante. Eu acho, olha, não é dessa forma, não é dessa maneira. Eu tentando analisar a Bíblia de uma maneira racional. Eu acho isso uma máxima muito, mas a grande realidade é que é assim mesmo. Deus toca a gente numa palavra de uma maneira assim, única. Eu estava lendo a palavra esses dias e pensando exatamente sobre isso. E eu me lembrei de um problema que eu passei na minha vida há 20 anos atrás. 20 anos. Para você ver como me marcou. Foi um momento em que eu estava prestes a desistir da minha fé. Prestes a me afastar. Eu estava com meus 18, 19 anos ali, 17, nessa faixa. Não foi exatamente 20 anos fechado. E eu me lembro que nesse dia eu estava orando, estava clamando a Deus, estava chorando e dizendo: Deus, eu não consigo, não dá mais, não tem mais como continuar. Eu não sei como é que eu vou me levantar dessa oração. Eu não sei como é que eu vou saudar as pessoas com a paz do Senhor novamente. Eu não sei mais como é que eu vou continuar.
Eu não conseguia, o meu corpo, a minha mente, o meu coração, havia um peso absurdo sobre a minha vida naquele momento ali. E eu disse, Deus, a única maneira de eu continuar é se o Senhor arrancar isso de mim, se o Senhor tirar isso de mim. E naquele momento ali, naquela cama, com os joelhos dobrados, saiu uma voz que saía de dentro de mim, de fora de mim, que estava em todos os lugares, foi uma coisa extremamente forte. E essa voz cantou esse seguinte trecho: se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. E acabou. E naquele momento eu senti como se aquela tristeza, aquela angústia, aquela tentação, aquele poder, aquela ação derrotista sobre a minha vida saísse completamente. Foi como se dissolvesse. E ao mesmo tempo uma onda de alegria tomou conta, eu comecei a chorar de alegria, glorificar a Deus com alegria, e eu estava me perguntando, rindo naquele momento, para onde foi toda aquela sensação, tudo aquilo que eu estava passando. Eu me levantei daquela cama com os mesmos problemas que eu estava, mas a minha postura, o meu posicionamento era completamente diferente. Isso foi tão incrível e marcou a minha vida, foi tão instantâneo que eu me lembro disso já faz 20 anos. E o que é interessante, irmãos, é que eu nem gostava dessa música, sabe? Eu não gostava desse louvor. Para mim, eu nunca tinha parado nem para pensar nesse louvor. Eu não entendo nem por que aquilo gerou essa cura espiritual na minha vida. Mas Deus usa a palavra cantada, a palavra pregada, a palavra escrita de maneiras diferentes e misteriosas para a nossa vida em vários contextos. E nós precisamos valorizar essa palavra, nós precisamos nos voltar para essa palavra, porque essa palavra ela tem poder sobre a nossa vida. É claro que houve outros momentos em que eu não tive essa facilidade, né? Em que continuar servindo e buscando a Deus não foi instantâneo, não foi algo... Mas veja, às vezes Deus nos revela na sua palavra coisas que a gente não tinha visto, através de uma música, através de alguém que Ele usa, enfim... Então, o conhecimento, o coração, a mente e a voz de Deus estão aqui nesse contexto, estão aqui dentro. Você só precisa estar com os ouvidos espirituais abertos para ouvir isso, para sentir isso. Então, vamos começar aqui a analisar esse texto. E nós vamos ler aqui alguns versículos, tá? Então, nós já lemos o texto para nós fixarmos na nossa mente. Agora vamos meditar um pouco sobre ele. E o texto começa dizendo o seguinte: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Então a primeira coisa que acontece aqui nesse texto é que o filho ali, ele quer sair, ele quer ir embora. Ele quer viver a vida sob o seu próprio controle. Ele quer ter autonomia. E ele precisa ir para longe dos pais ali. Ele precisa ir para longe do controle do pai. Isso é natural do ser humano. Todos nós somos assim. Todos nós temos isso. Na realidade, quando nós somos criança, né? Quem nunca pensou assim, olha, quando era criança, vai ser tão bom quando eu for de maior, que eu vou poder fazer tudo que eu quero, ir para onde eu quero, pensar como eu quero pensar. A minha casa não vai ser como a casa do meu pai, a casa da minha mãe, vai ser assim, assim, assim. Porque a gente sente a necessidade de viver, de experimentar a vida, né? Da maneira que a gente sonha, da maneira que a gente pensa. E esse filho, ele estava talvez com esse pensamento. Eu não posso dizer para vocês que foi isso que motivou ele ali, mas ele queria essa liberdade. Talvez o sentimento dele fosse o sentimento de querer pecar. E ele não poderia pecar perante os olhos do pai, porque talvez tivesse vergonha. Talvez o seu coração estivesse sendo consumido ali pela concupiscência, e ele pensou, para mim pecar eu tenho que ir para longe. É o que acontece com muitas pessoas que se afastam dos caminhos do Senhor. Muitas vezes se afastam da igreja, se afastam dos cristãos, do grupo, porque elas querem liberdade de cometer pecados sem ser acusadas, condenadas, julgadas, né? Eu não sei se você já viu muitas pessoas quando vão contar uma história, olha, eu vou contar uma coisa para você, mas não me julgue. Né? Tem gente que fala isso, né? Ninguém quer ser julgado. Ninguém gosta de ser julgado. Todo mundo quer que as pessoas, olha, eu fiz isso, mas antes de você me julgar, entenda por que eu fiz.
Então nós temos muito esse sentimento de querer fazer as coisas sem sermos julgados pelo mundo. É muito difícil muitas vezes, né, sermos julgados. E talvez para o filho aqui, a dificuldade principal fosse essa. Ele queria um lugar onde ele podia ter a sua liberdade. E ele chega para o pai e pede, ele diz: dá-me a parte dos bens que me cabe. E a Bíblia diz aqui: e ele lhes repartiu os haveres. E como ele usa lhes repartiu, o que eu entendo aqui é que ele repartiu para os dois filhos. Ele deu uma parte para um e outra parte para outro. E eu vejo aqui a justiça de Deus, a equidade de Deus acontecendo aqui. Eu não sei exatamente, a palavra não nos dá mais contexto do que foi repartido, mas ele pega ali uma parte, dá para um, outra parte dá para outro. Então Deus é justo no que ele dá aos seus filhos. Deus é justo no que ele dá para você e no que ele dá para mim. Eu sei que muitas vezes você olha e você diz: não, peraí, deixa eu analisar bem essa história. Mas o irmão fulano de tal, ele tem mais do que eu. Né? A gente às vezes olha para um irmão e diz: irmão fulano é tão abençoado. Às vezes a gente analisa, isso é normal, né? Mas a realidade é que Deus, ele não trabalha da maneira que o homem trabalha. Eu às vezes olho para alguns irmãos que sofrem tantas lutas e problemas. Vocês aqui, alguns de vocês aqui que eu sei de alguns problemas que passam, que eu digo assim: Deus, se eu passasse por isso, eu não sei como era que eu ia conseguir suportar o que aquele irmão, que aquela irmã passa, sabe? E às vezes eu vejo alguns irmãos passando por determinadas lutas, mas estão sempre sorrindo, estão sempre fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus. E eu digo para vocês, eu não teria essa capacidade, eu não estou sendo hipócrita não, pelo contrário, eu tenho que trabalhar na minha vida. Nós temos um problema grande lá em casa, que qualquer coisinha, por mais insignificante que seja, que saia do padrão, o mundo caiu. Para a gente, é desse jeito, certo? Eu tenho até que trabalhar isso, porque saiu uma coisinha do lugar, o mundo cai. E sou eu, é a minha esposa, são as minhas filhas, é todo mundo, certo? Então, a gente não tem passado tanta prova como a gente passava antigamente. Porque se a gente passasse as provas que a gente passava antigamente, só a misericórdia de Deus. Parece que Deus aliviou um pouquinho a coisa, porque senão, eu não sei, parece que foi mais fraco com o passar dos anos. Então a gente olha para as pessoas, irmãos, e a gente pensa: o irmão é mais abençoado do que eu, o irmão passa mais lutas do que eu. E existe essa realidade de que Deus, ele prova uns de uma maneira diferente, ele abençoa uns de uma maneira diferente, mas eu acredito que Deus age com igualdade e equidade na vida de todas as pessoas. Veja, eu já passei por momentos na minha vida em que eu queria uma coisa, e você certamente já passou, que você lutou por isso e que você não teve, e que depois, quando você passou alguns anos, você chegou à conclusão que se você tivesse conseguido aquilo ali da parte de Deus, aquilo ali talvez tivesse te destruído. Passou ou não passou por isso? Com certeza. Já orei muito para ir para determinados lugares que hoje eu tenho total repulsa a esses lugares. Então Deus, ele vê além. Você muitas vezes não recebe aquilo que você quer, mas você recebe aquilo que você necessita de Deus. Porque se Deus, ele te desse tudo o que você quer, você seria destruído. Você se destruiria, pode ter certeza disso. Então Deus trata esses filhos aqui de uma maneira igual. De uma maneira igual. E quando eu analiso isso aqui, a forma como Deus trata, eu agradeço a Deus. E isso é uma coisa que você deve agradecer pelas lutas que você passa, que eu passo. Porque quando nós passamos lutas, nós nos aproximamos de Deus. O irmão Davi pregou na mensagem anterior, que eu estou continuando hoje, né, sobre a questão de buscar a Deus por vontade própria, né, porque quer, porque sente desejo, né. Eu também eu quero buscar a Deus sentindo desejo por Deus. Mas eu dou graças a Deus porque quando eu não sinto desejo, as lutas elas me impulsionam para perto de Deus, elas me jogam
porque senão eu já teria sido destruído, eu já teria sido tragado. Então entenda, as lutas, os problemas, as dificuldades que acontecem na sua vida, elas te impelem de volta para Deus. Então, graças a Deus que elas existem. Graças a Deus que o filho pródigo começou a passar necessidade e fome naquela terra, porque foi isso que o trouxe de volta. Do contrário, se ele tivesse ali vivendo feliz, satisfeito, talvez ele nunca mais tivesse voltado para a casa do pai e teria se perdido para sempre. Então eu entendo que Deus nos trata com igualdade. Eu não passo as lutas que você passa, você não passa as lutas que eu passo. Deus não te abençoa da forma que me abençoa e Ele não me abençoa da forma que te abençoa. Mas nós recebemos de Deus exatamente aquilo que nós precisamos dEle para a honra e glória do seu nome. E ele continua aqui. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então veja, aqui nós percebemos que na realidade o que ele queria era pecar. O que ele queria mesmo era viver aquela liberdade, aquela libertinagem. Porque o texto nos diz que ele gastou todos os seus bens de maneira dissoluta. Então talvez por isso ele foi para aquela terra onde ninguém o conhecia, onde ele podia se entrosar com todas aquelas pessoas que não tinham a mesma mentalidade, né? E é da mesma forma acontece isso com os cristãos desviados, né? Aqueles que se afastam da casa de Deus. Eles procuram se afastar para pecar. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Veja, então ele pega os seus bens, vai para aquele país, ele começa a gastar os seus bens, consumir a sua herança, aquilo que ele havia recebido de Deus. E o que acontece ali é que aquela terra começa a passar por uma grande fome. Veja que o texto aqui não nos diz que a terra onde o pai estava passando por fome, estava passando por dificuldade. Parece que a terra do pai não foi abalada por essa fome, porque o texto especifica, sobreveio para aquele país uma grande fome. Então isso nos dá a ideia de que quando você está na presença de Deus, debaixo da graça do Pai, na casa do Pai, por mais que você venha a passar por dificuldades e problemas, você nunca vai passar isso aqui que esse homem passou. Porque ele estava em um momento ali de grande fome, de grande necessidade. Ele sai de um patamar onde ele era rico e ele não é pobre agora, ele é miserável. Ele começa a viver uma vida miserável. Ele chegou naquela terra ali com muitos bens para gastar, mas ele perdeu tudo ali que ele tinha. E veja que enquanto ele está sofrendo naquela terra, aparentemente lá na terra do pai dele, as coisas ainda estão bem. De maneira que ele lembra que até mesmo os empregados, eles tinham tudo, eles não passavam necessidade, eles não passavam fome. Então, essa dica aqui é uma dica extremamente importante. Se você acha que é difícil no mundo, agora imagine o mundo sem Deus. Se você acha que é difícil viver na igreja, agora imagine viver no mundo. Imagine num momento de angústia, num momento de solidão, num momento em que o seu coração está abatido, como eu passei no início da minha fé. Você não ter a quem clamar, não ter intimidade com Deus, porque quando você se afasta de Deus, você se afasta da comunhão, você se afasta da intimidade, você está entregue a si mesmo. E era exatamente assim que esse homem se encontrava. Então, irmãos, essa é uma lição para a nossa vida. Ainda que nós venhamos a passar por problemas e dificuldades na casa de Deus, mas nós estamos dentro da casa de Deus. Nós sabemos que grandes fomes não vão acontecer. Ainda que nós afundemos um pouco na nossa caminhada, Jesus vai nos dar a mão e vai nos erguer novamente. Ainda que nós passemos por a dificuldade que os discípulos ali passaram de perseguição e até morte, mas nós sabemos exatamente qual foi o galardão que eles receberam, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então ele disse o seguinte, o versículo 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Então veja, ele se encontra em um momento de necessidade,
Mas ele quer continuar ali vivendo aquelas coisas. Talvez ainda existissem prazeres que o mantessem preso ali. Ele estava pobre, miserável, mas ainda havia um motivo. Por que ele não voltou imediatamente? Por que ele não retornou a partir do momento que ele ficou pobre? Ele ainda continuou ali lutando, ele ainda continuou ali insistindo. Eu costumava dizer antigamente, quando alguém me perguntava por que eu ainda estava na igreja, os amigos, eu costumava dizer, olha, é muito mais difícil, eu vou colocar aqui o muito mais difícil, viver no mundo do que viver na igreja. É muito mais difícil ser escravo do mundo do que servir a Deus. É muito mais difícil. É muito mais complicado. Sinceramente, eu não consigo ver hoje, e isso foi uma coisa que Deus colocou em meu coração desde que eu me converti. Eu não conseguia ver prazer mais nas coisas do mundo. Quando eu passei por lutas na minha vida, nunca foi por querer voltar para o mundo. Sempre foi algum sofrimento, alguma coisa que me impulsionava talvez a desistir. Mas voltar para o mundo, nunca. Nunca. Nunca, porque o que Deus me deu quando eu descobri o Evangelho, quando eu encontrei o Evangelho, é bem mais superior do que qualquer experiência que eu já vivi no mundo. E olha que eu vivi coisas no mundo que eu não vou entrar em detalhes aqui. Muitos aqui viveram, mas eu não vejo alegria naquilo. Não há alegria naquilo. Eu olho para amigos meus hoje e às vezes eu fico rindo de algumas coisas, porque eu penso, meu Deus, como é que pode essa pessoa se iludir com isso? Embora eu tenha muita pena. Então, ele foi procurar ali seus companheiros, seus amigos, né? Ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra. Ele foi tentar ali, olha, meu amigo do mundo, me ajude aqui, porque eu estou passando por esse problema. Isso nunca funciona, nunca funciona. Só quem tem solução para a tua vida é Jesus. Só quem tem uma palavra de vitória, de salvação, de transformação, de alegria, de amor, de restauração é Jesus. Não adianta você ir se aconselhar psicologicamente com A, com B, com C. Não tem alegria, não tem felicidade. Pior ainda quando conhece a Cristo. E ele vai. E o que acontece? Esse mandou para os seus campos guardar porcos. Veja o que o mundo tem para essa pessoa, né? Veja o que o mundo oferece. Então, primeiro o mundo te seduz com uma terra distante, cheia de alegrias, cheia de pecados, cheia de libertinagem, cheio de tudo que você possa imaginar. Você vai e gasta a sua herança. Você está limpo, você está transformado, você tem a sua mente renovada pelo conhecimento da palavra de Deus. Mas quando ele arranca isso de você, através dos problemas que ele vai jogando dentro de você, o lixo psicológico, mental, tudo, porque o mundo ele te ataca em várias esferas, aí chegou o momento em que ele te tirou tudo, ele vai te humilhar. Agora é a hora de humilhar. Agora que você está dominado, agora que você está escravizado, a felicidade não é mais a moeda que ele vai tentar oferecer para você. E ele mandou ali, aquele amigo, o manda ali para apacentar, guardar porcos. Então ele sai ali de um homem rico, em uma grande casa, onde ele era feliz, onde ele tinha tudo, para cuidar de porcos. É assim que Satanás faz. E ainda joga umas migalhinhas ali, né, que é para poder manter ali. Né? Muitos desviados que eu conheço hoje vivem de migalhas, vivem de felicidade passageira. Um dia desses eu estava conversando com um amigo meu e ele disse o seguinte, olha, era melhor eu não ter conhecido a Jesus. Está desviado ainda hoje. Era melhor eu não ter ouvido a palavra de Deus, nunca. Porque hoje eu vou para as festas e para os lugares onde eu vou e eu não sou feliz. E é assim, não é, meu querido, não vai. Está entendendo? Eu digo isso porque é assim que a palavra de Deus age no nosso coração. Eu passei por esse processo, embora nunca tenha me desviado. E ele está aqui apacentando porcos, humilhado, debaixo do jugo ali. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas, ou das bolotas, das frutinhas lá, que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Olha que interessante. Ele desejava comer a comida dos porcos, mas ninguém dava nada para ele. Eles não davam. Olha que coisa triste que esse homem chegou. Até a comida dos porcos que ele desejava, o mundo lhe negava. Você não vai comer, é para os porcos. Você é inferior aos porcos. É esse o significado disso, né? E é assim, irmãos.
Satanás vai humilhar através das drogas, vai humilhar através da bebida, vai humilhar através de situações e de problemas, enfim, ele tem N maneiras para humilhar essa pessoa. E principalmente essa pessoa que antes estava na casa do pai. É esse que ele quer. E ele continua aqui. Então ele desejava, né? Mas ninguém lhe dava. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, a primeira coisa que acontece aqui na vida desse homem é que ele cai em si, ou seja, ele acorda, ele começa a refletir e dizer: peraí, tem outra coisa para mim, tem uma outra possibilidade para mim. Ele começa a se perguntar: por que eu estou aqui? Por que eu estou passando por isso, se eu não deveria estar aqui? Por incrível que pareça, irmãos, essa consciência, por mais que seja lógica para nós hoje, para muitas pessoas não é. Para muitas pessoas isso não é fácil. Às vezes a pessoa está tão afundada em um buraco que ela não vê saída nenhuma. Nenhuma, ela fica lá. A única coisa que ela consegue ou é se mexer ali naquela situação onde ela está, ou cavar mais para baixo, mas ela não consegue ter esse insight ali. Eu não sei por que, talvez, que esse homem ele não pensou nisso antes. Talvez porque ele pensou: olha, talvez o meu pai ele não vai me aceitar mais, talvez as pessoas vão zombar de mim, vão me condenar, eu já gastei a minha herança, né? Talvez isso o motivou a pensar da seguinte maneira: olha, eu vou voltar para ser empregado, já que eu não tenho mais herança, né? Então, provavelmente muitas coisas passaram pela cabeça dele, o que o fez ficar ali. Mas primeiro ele teve esse insight aqui, ele disse, ele caiu em si: quantos trabalhadores do meu pai tem pão com fartura e eu morro aqui de fome? Então, se eu conseguir chegar até a casa do meu pai, não importa em que estado, em que situação, eu sei que eu vou estar vivendo melhor do que o que eu estou vivendo aqui, né? Eu acho interessante que, às vezes, a pessoa, quando ela está no mundo, eu já vi muitos casos de pessoas desviadas que foram para o mundo, né, e voltaram para a igreja, e Deus usou mais depois que voltou do que na primeira vez. A pessoa acha que porque ela foi para o mundo, ela se afastou, ela se desviou, que Deus não pode restituir. Mas Deus restitui, Deus opera, Deus trabalha. Veja o caso de Davi. Davi, quando pecou ali, né, quando matou Urias, quando ali apossou-se de Batseba, que fez aquela coisa terrível, um assassino, premeditou tudo ali, né? Quando o seu pecado foi exposto pelo profeta, ele pensou o seguinte: pequei contra o Senhor. E o profeta disse o quê? O Senhor já perdoou o teu pecado. Foi imediato, foi instantâneo. E a gente pensa: nossa, assim tão fácil, tão simples. Não, existe todo um contexto por trás disso. Mas foi isso que ele ouviu de Deus. E o que acontece aqui é que esse homem está pensando exatamente isso, em voltar, mas voltar de uma maneira mais humilde, de uma maneira que represente aquilo que ele é hoje, né, um fracassado, um derrotado. Mas mal sabia ele que a forma como o pai o recepciona é como um filho. Um pai nunca vai receber um filho como uma outra coisa, como um empregado. Ele vai sempre receber como um filho. E ele, muitas vezes, talvez, ele tenha mais cuidado com aquele filho que se perdeu naquele momento do que com aquele que não se perdeu. A Bíblia nos mostra ali o tipo de Jesus como pastor. Jesus é o pastor que, quando perde uma ovelha, ele abandona, ele deixa as outras lá no aprisco, né, guardadas ali, vai atrás da que se perdeu, né, e pega aquela que se perdeu de volta. É o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Então essa é a personalidade de Deus. Então primeira coisa que acontece com ele aqui é ele acordar para a oportunidade que ele ainda tem. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Então ele toma uma atitude certa, ele vai agir. Agora que ele teve a consciência, está na hora dele agir. Ele vai agir.
E ele não vai agir chegando na casa dele por cima. Ele vai reconhecendo o seu pecado. Pequei contra o céu e pequei diante de ti. Então existe todo um contexto daquilo que nós precisamos fazer quando queremos o favor de Deus também. Primeiro, reconhecer o nosso pecado. Humilhar-nos diante da potente mão de Deus, como nos ensina a palavra de Deus, e tomarmos uma atitude de ir até o Senhor. Se você não for até o Senhor, você vai ficar exatamente no mesmo lugar, no mesmo buraco, sem conseguir sair dali. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Então ele volta ali declarando o seu pecado. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Então veja, o filho aqui ele já chega com um comportamento humilde ali, mas note que quando o pai avista ele de longe, o pai já corre, né? Isso fala muito sobre a personalidade do pai, sobre o amor do pai. Às vezes a gente acha que nós estamos vivendo a ermo, de qualquer forma, de qualquer maneira, mas que o pai não está nos vendo, que o pai não está se importando, que o pai não liga para nós, que o pai tem muitos outros filhos para cuidar. Mas a verdade é que aquele filho ocupava a mente do pai, o pensamento do pai. O pai pensava muito provavelmente olhava da janela para ver se o seu filho, porque ele avistou o filho de longe ainda. O filho vinha vindo, e o que ele faz? Quando o filho começa a chegar, ele não espera o filho chegar na porta da casa, ele corre até o filho e o abraça. Às vezes a gente acha que é difícil alcançar Deus na nossa vida, né? Mas eu quero dizer para você que Deus ele está correndo para alcançar você. Não é você que tem desejo somente de alcançar a Deus, é Deus que tem um desejo muito maior de alcançar você. É Deus que tem um desejo muito maior de entrar na sua vida, de fazer uma obra na sua vida, de transformar a sua vida, de usar a sua vida. A maior parte do desejo, o maior interesse é dele, é de Deus. E é qualquer um, é qualquer filho, porque Deus não faz distinção entre filhos. Deus ama a todos igualmente. Então ele corre e o abraça e o beija. Então ele não quis nem saber com o estado que o filho estava, como o filho se encontrava, se ele estava magro, se ele estava sujo, como era que ele estava, se ele tinha pecado. Ele não quis nem saber se ele tinha gastado a herança para reclamar com ele, o que você fez com o dinheiro. Ele não quis saber disso, ele quis saber do filho. Do filho. Essa é a natureza de Deus. Isso quem está nos contando é Jesus. É tão certo que essa é a natureza de Deus, que é Cristo quem está nos contando. E outro ponto interessante é que, mesmo em pecado, não é? Mesmo com o pecado, Deus o acolhe. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Não tem uma resposta do pai aqui, né? Parece que o filho aqui, ele é ignorado, sabe? Aquilo que era tão importante para o filho, que ele ficou remoendo, como era que ele ia chegar, como era que ele ia dizer, como era que ele ia se posicionar para ter a misericórdia de Deus, sabe? Para ter a misericórdia, não foi importante. Ele nem respondeu aqui, ele disse o seguinte, ó: o pai, porém, disse aos servos, ele nem falou com o filho: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Não houve briga, não houve reclamação, não houve bronca, não houve nada, sabe? Não houve nada ali, ele simplesmente festejou. Eu não estou dizendo para você que o pecado não fere a Deus. Eu não estou dizendo para você que o pecado não entristece o coração de Deus. Mas eu estou tentando explicar para você nessa parábola, é que o filho é mais importante do que o pecado. É mais importante do que o pecado. Nós somos mais importantes do que o pecado. Somos tão importantes que o próprio Filho de Deus foi despedaçado na cruz para nos resgatar do pecado, para pagar o preço pelo nosso pecado. Veja, esse é a grandiosidade do amor de Deus. Não é que você não seja um pecador miserável, que suas obras não sejam como trapos de imundícia, como a própria palavra de Deus diz, mas é inegável que Deus te ama. É inegável o amor de Deus por você e por mim. É inegável. Não tem por onde correr. A gente não tem por onde fugir. Então ele ignora isso aqui, tá?
E ele manda logo trazer ali depressa a melhor roupa, colocar um anel no dedo, um sinônimo de um símbolo de autoridade, né? Uma sandália nos pés, ele estava descalço. Ou seja, toda aquela imagem de pecado, de fracasso, de cansaço, de problemas, toda aquela roupagem que o mundo tinha feito, foi jogada abaixo ali. E da noite para o dia, de um momento ao outro, ele estava totalmente transformado de novo, respeitado naquela terra, com a autoridade do Pai sobre ele ali, né? Então, isso é interessante, irmãos. Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso aqui também. Então, essa posição de filho, ela não pode ser tirada, tá? Essa posição de filho, ela não pode ser tirada. Essa posição de filho é algo que Deus nos deu. E ele diz assim, seguindo: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele então diz até o motivo pelo qual o novilho cevado foi morto. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Essa parte aqui é a parte que eu considero assim também uma das mais poderosas dessa mensagem. Veja que esse filho aqui, ele estava lá no campo trabalhando, servindo a Deus, né? Aparentemente, por esse texto, ele era uma pessoa dedicada, era uma pessoa esforçada, a ponto dele chegar a dizer para o próprio pai: olha, eu servi ao Senhor a minha vida inteira, eu sempre obedeci às tuas ordens, né? E quando ele chega, ele pergunta o que estava acontecendo. Ele não tinha sido avisado ainda que o seu irmão tinha voltado. E o que eu acho interessante aqui é a maneira como ele trata o irmão, porque ele não fica feliz aparentemente com a volta do irmão. Eu não sei qual a situação que ele viveu com esse irmão, eu não sei se ele teve problemas com esse irmão, se eles eram rivais, né? Nós não temos esse contexto aqui, mas por algum motivo ele não tem pelo irmão o mesmo amor que o pai tem pelo filho, por o irmão dele. Não sei porquê, eu não consigo entender, né? Na realidade, nós temos que ter o mesmo amor pelo nosso próximo que Deus tem. Jesus nos ensina isso, né? E principalmente pelos nossos irmãos. Irmãos, eu vivi na minha igreja, na igreja há mais de 20 e poucos anos. Nesses 20 e poucos anos eu já vi pessoas felizes quando alguém cai. Felizes, sério, felizes mesmo. Eu me lembro da história de um irmão que seguiu um diácono da igreja até um motel e foi ver lá onde... Seguiu mais de 2 horas o irmão no carro para ver onde o irmão ia e foi contar para o pastor. Chegou para o pastor e disse: pastor, o diácono fulano aqui, eu estava desconfiado dele fazia semanas. E eu comecei a seguir ele. E ele pegou um carro, pegou uma moça e ele foi para tal lugar, depois ele foi para tal lugar, depois ele foi para tal lugar, depois ele entrou em um motel. E eu fiquei lá observando ele ali, esperei ele sair. Depois de 1 hora ele saiu. E o que foi que você fez, irmão? Eu vim aqui contar para o Senhor. E o pastor começou a chorar naquele momento. Pastor, por que o senhor está chorando? O senhor está chorando porque ele se desviou, porque ele se afastou? Ele disse: não, eu estou chorando por você, que viu o seu irmão todo esse tempo cometer um pecado, ser induzido por Satanás a pecar e você não fez nada. Nada, você não tomou nenhuma atitude. Então, eu já vi muitas dessas coisas acontecendo dentro da igreja, né? E nós devemos lembrar sempre que são nossos irmãos. Nós temos que nos ajudar na fé, na nossa trajetória, né? Os desviados não são pessoas do mundo que ficaram para trás. São soldados nossos que caíram em meio à batalha, que foram vencidos pelo pecado, que foram derrotados pelo pecado, e nós temos que buscá-los lá. Nós temos que trazê-los também. Enquanto estamos com eles, caminhando com eles, nós temos que alcançá-los. Mas esse homem aqui, aparentemente, apesar de todo o seu serviço, apesar de toda a sua obediência, ele não se preocupou com o irmão, ele não se alegrou, não demonstra alegria. Pelo contrário, ele ainda vai acusá-lo posteriormente. Isso acontece também, tá? E ele diz assim, ó: e ele indignou-se e não queria entrar. Então ele não quis participar daquilo. Eu não vou participar, pai, disso aí. Eu não vou.
E o que acontece ali? Enquanto ele se reprime ali fora, saindo, porém, o pai toma a iniciativa. Veja que o pai está sempre agindo, né? O pai vai buscar o filho antes dele chegar em casa. E agora que o filho está lá fora, o pai vai lá reconciliar, vai buscar. Ele faz o papel de um pai. Ele vai atrás dele, né? Por que você não quer entrar? O que aconteceu? Por que você não está alegre? Por que você não está feliz? Né? E ele procura conciliá-lo. E aqui ele diz o seguinte: mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vendo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, ele ainda explica em que foi que o irmão gastou, né? Tu mandastes matar a ele um novilho cevado. Ou seja, ele queria que o pai tratasse aquele homem com rigidez. Ele queria que o pai o humilhasse, ele queria que o pai o colocasse talvez como um serviçal, como um empregado. Ele queria que talvez ter o seu coração ali abrasado, que ele visse algum tipo de justiça, algum tipo de pagamento, porque afinal ele estava há tantos anos, não desobedecia a ordens, trabalhando, ele era fiel, porque então que fulano é abençoado agora, sabe? Se ele é tão pecador, talvez fosse isso, né? Ele queria ver isso, né? Mas olha o que o pai chama ele ali. O pai diz o seguinte, olha, ele diz uma coisa que eu acho interessante, né? Eu acho tão profundo aqui, isso aqui desse filho. Foi exatamente nisso aqui que Deus falou fortemente ao meu coração. Porque há muitas vezes a gente está dentro da casa de Deus, vivendo para Deus, e a gente não consegue enxergar a bênção que é estarmos aqui, estarmos vivendo aqui, estarmos passando esse período aqui, embora tribulações a gente viva, problemas a gente viva, mas olha, é maravilhoso estar aqui, sabe? E parece que esse filho aqui, ele não está enxergando isso, ele está vendo tudo como, eu estou obedecendo, eu estou isso, eu estou aquilo. Parece um cristão religioso, né? Colocando assim. Um cristão religioso, que ele se dirige apenas por aquilo que está escrito, por aquilo que é falado, por aquilo. Não, ele não está ligado no relacionamento. E agora Deus aqui, na figura do pai, vai dar um choque de realidade dele. Ele diz o seguinte, olha, mas ele respondeu ao seu pai, não vai entrar e tudo mais. Vindo, porém, esse filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado, então ele queria uma punição. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Isso aqui é uma revelação bombástica de Deus para nós. Veja, Jesus está falando isso aqui da pessoa do pai. Por que aquele filho estava tão amargurado com aquilo que ele não tinha, um novilho cevado? Eu acho que o pai estava dizendo, olha, se tu queria um novilho, por que tu não pegou? Tu podia pegar, é teu, tudo que é meu é teu. Tu estás, ele respondeu, meu filho, sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Se você está na casa, tudo da casa é seu, você pode pegar. Você não precisa chorar e tentar convencer Deus da sua necessidade. Você não precisa tentar cumprir todas as leis para que Deus olhe para você e dê isso para você. Você não precisa sofrer ansiedade, você não precisa se lamentar, você não precisa convencer. Olha, irmãos, um dos piores erros que um crente pode cometer é achar que a oração convence Deus de alguma coisa. Não convence, certo? Não convence. Mas a realidade está implícita aqui, olha, tudo que é meu é teu, tudo. Então, Senhor, o Senhor quer me abençoar de alguma forma? Tudo que é meu é teu. Senhor, o Senhor vai me dar aquilo que eu estou orando? Tudo que é meu é teu. O problema não é Deus não querer, Deus quer. Já é seu as bênçãos de Deus, já são suas. As oportunidades de Deus já são suas, as vitórias de Deus já são suas. Tudo aquilo que você quer já está acessível. Claro que algumas coisas que não forem para o teu bem, Deus vai tentar segurar. Mas o tudo ali incluía o novilho cevado, incluía tudo aquilo ali. Então ele disse, filho, tu não enxergou ainda que tu está comigo aqui na casa, tudo que é meu é teu. E essa é uma das revelações mais fortes. E ele diz assim, entretanto, era preciso que nos regozijemos e nos alegremos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Olha a natureza do pai aí, né? Você devia estar alegre com o seu irmão que voltou.
Você devia estar alegre com tudo aquilo que ele vai usufruir juntamente com a gente. E em relação à herança, né? Nós muitas vezes pensamos que porque Deus deu a herança a uns, não vai dar a outros. Deus é Deus de infinitas bênçãos, né? Não existe limite para Deus. O Senhor é o Senhor da prata e do ouro, né? Ele fez os montes, Ele fez o universo, Ele fez a terra apenas com o poder da sua palavra, né? Nós estamos vivendo uma abundância tão grande de Deus na nossa vida, nós não precisamos ficar com mesquinharias ou ficar nos preocupando se o nosso irmão vai ser mais abençoado do que nós ou não, se o nosso irmão, qual foi o pecado dele, qual foi a falha dele, qual foi o erro dele, como foi que ele gastou a herança. Enfim, irmãos, tem muitas vezes a gente quer agir como se a gente fosse justiceiros de Deus, né? Justiceiros, eu quero cumprir a justiça de Deus da tua vida, na vida do irmão fulano, na vida... E quando nós fazemos isso, nós estamos agindo como julgadores, não é verdade? Então, essa parábola aqui, para a gente fechar essa palavra, ela nos mostra que mesmo um caído, ele não está totalmente perdido. Se ele se voltar para Deus, se ele retornar, ele é resgatado. Ela nos mostra também que mesmo aqueles que estão na casa, eles muitas vezes não estão conscientes do que é estar na casa, viver na casa, usufruir das coisas da casa e do amor do Pai. Nós temos muitas pessoas perdidas aí, e nós temos o caráter do Pai, que está abraçando todos eles com um projeto de amor, com um projeto de salvação, com um projeto de renovação, de autoridade, quando Ele coloca o anel nas mãos do filho novamente, calça as sandálias. A gente vê aqui tipificado o reino de Deus, cheio de problemas, né? Daquelas pessoas que vão, daquelas pessoas que ficam, mas a solução ela está aqui, clara. O Pai disse, olha, não te falta nada, está tudo aí, a palavra está aí, a solução para os teus problemas, a cura, a libertação, nossa, são tantas coisas, amém? Então é isso, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor Jesus, que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração, e vamos fechar com essa mensagem, tudo o que é meu é teu, amém? Amém, glória a Deus.